Olá, bem-vindos de volta ao Little Guys, o programa sobre pequenos computadores que estão fazendo o melhor que podem. O estúdio ainda está incrivelmente quente, então não consegui voltar lá. Mas acredite em mim, isso vai acontecer em breve. Por enquanto, temos mais um pequeno. Acho que este é o maior que já tive neste programa. Então, este é um Striker SDC HD. Acho que esse é o nome da coisa toda. E meio que diz exatamente o que é bem aqui na frente. Captura digital de alta definição. Então, temos uma tela LCD aqui. Este é um CD-ROM. Como você verá mais tarde, temos uma porta USB na frente. E tudo isso meio que grita computador logo de cara, certo? Mas então, se girarmos ao redor. Sim, então logo de cara é obviamente um PC, certo? Seria bem difícil não perceber isso. Mas o que é interessante sobre este é que é um PC de tamanho normal. Às vezes, quando você vê esse recorte, significa apenas que há uma placa mini-tex ali, que não é maior que o próprio recorte. Mas neste caso, obviamente, podemos ver com todos os suportes PCIe, aqui que isso tem uma placa de tamanho completo, com backplane de tamanho completo. Agora, eu geralmente deixo de lado máquinas como essa porque, bem, é apenas um PC normal. Tipo, muitas das coisas que me deixam intrigado com os pequenos têm a ver com o que eles tiveram que fazer para miniaturizá-lo. Bem, isso vai ser apenas uma placa-mãe completamente normal, com apenas algumas placas conectadas a ela. Então eu tendo a me interessar menos pelos computadores normais. Mas neste caso, definitivamente há algumas coisas intrigantes acontecendo. A fonte de alimentação não é uma. Certo, obviamente é uma fonte ATX completamente comum. Além disso, temos esse cara aqui. Isso parece um poste de aterramento. Ah, sim, na verdade. Eu posso ver ali que tem o... Acredito que seja o símbolo de eletricidade estática. Deixe essa coisa conectada para que ela fique aterrada através do cabo IEC. E quando você estiver trabalhando nisso, você apenas prende sua pulseira ali, e ela te aterra através do case. Também um slot Kensington. Quero dizer, claro, ok. Porque, bem, sem querer me precipitar muito aqui. Mas você provavelmente percebeu que isso é um equipamento médico, certo? Este é um gravador de endoscopia, então você deve conectar uma câmera que você desliga. Bem, não vamos falar sobre onde você colocou. Há muitas opções, mas de qualquer forma, isso teria sido em uma sala de procedimentos. Bem, coisas são roubadas de hospitais constantemente, então faz sentido que eles tenham a trava Kensington lá. Embora eu meio que me pergunte se isso daria certo, porque essa coisa pesa uns bons 20 quilos, algo assim. É muita inércia se você estiver correndo. Se você simplesmente pegar isso que acabou de tirar, provavelmente conseguirá arrancar a trava Kensington. Um experimento divertido que não vou realizar. Temos 2 cartões aqui. Uma delas é uma placa Firewire. Womp. Nada de emocionante aí. E a outra parece ser uma placa de vídeo de cabeça dupla. Talvez como um quadro antigo. Algo assim. Podemos dizer que esta máquina tem alguns anos porque, bem, para começar, há entradas de vídeo composto e essa aqui que meio que entregam o jogo. Também USB 1,1 ou 2, certo? E PS2 paralelos, etc. Então esta coisa tem alguns anos com certeza. Mas você sabe, ela poderia ter tido uma das primeiras placas quadro de slot único ou algo assim. Não tem. No entanto, a única saída de vídeo real nesta coisa é este cara. E isso é realmente interessante. Vamos falar sobre isso mais tarde, mas suspeito que se você conectar a isto, você não obterá nada. Falaremos sobre isso quando abrirmos, mas acho que há algumas coisas fascinantes acontecendo com a saída de vídeo. Mas o que isso realmente é uma placa de captura. Você pode ver, na verdade, diz aqui e ali. Então, o que você faz é conectar um dispositivo DVI que você quer capturar. Ele captura, e então ele cospe o sinal de volta aqui, provavelmente através de um repetidor analógico, basicamente, para que você tenha latência zero entre a entrada e a saída. Isso é porque se você está fazendo um procedimento e está usando a câmera para ver o que está fazendo para obter seu feed de monitor de baixa latência, para que você possa realmente ver no que está trabalhando, você apenas passa por aqui, conecta isso em um monitor, e então você não se importa se essa coisa, você sabe, tem um atraso devido ao tempo de processamento da placa. Da mesma forma, você pode ver aqui em cima que as entradas de vídeo e composto ondulam para as saídas exatamente para o mesmo propósito. Embora uma coisa estranha sobre isso é que eles têm um segundo conjunto de entradas aqui que não é replicado. E eu não sei, eles não são rotulados como 1 e 2, A e B, nada assim. Então sim, eu realmente não tenho uma explicação para isso. Você pensaria que eles os teriam chamado, você sabe, canal 1 e canal 2, mas talvez eles apenas... Não, eu não tenho ideia. Eu acho que eu poderia verificar o manual. Então eles fizeram várias versões dessa coisa. Há o SDC HD, o SDC Ultra, o SDC 3. Todos eles parecem bastante semelhantes. Aqui nós. Mas este parece ser o modelo original. E a propósito, o que você deve fazer com essas coisas é comprar isso junto com 3 ou 4 outras caixas. Enquanto isso está carregando, posso te dizer que esta porta USB aqui é rotulada como Sydney.
Sidney é o produto de automação de sala de cirurgia da Stryker. Então você compraria uma caixa de controle central Sidney, e então conectaria todos os seus outros equipamentos nela. Então, por exemplo, quando você está fazendo endoscopia, você tem uma câmera que está indo a lugares, e essa câmera precisa de uma fonte de luz. Hoje em dia podemos colocar ultra brilhantes como LED scope na ponta da coisa. Não sei, mas talvez faríamos. Mas 20 anos atrás, e acho que essa coisa tem 20 anos, provavelmente não tínhamos isso. Você simplesmente não conseguiria colocar uma luz brilhante com segurança em um espaço minúsculo como esse. Então o que você faz em vez disso é ter um feixe de fibra óptica no cabo que alimenta a câmera. E na extremidade próxima você colocaria uma luz muito brilhante focada na ponta desse feixe de fibra. E então isso iluminaria o interior de onde quer que você esteja colocando a câmera. E além disso, embora houvesse câmeras de endoscopia USB e Firewire, e a Stryker as vendesse, também havia algumas que simplesmente cuspiam, como RGB digital bruto. E então você precisa ter uma caixa conversora para trabalhar com isso. Então a Stryker venderia a você um conjunto inteiro, um conjunto literal de equipamentos. Você compraria isso, compraria a fonte de luz, compraria o conversor de câmera, várias outras coisas, e você compraria uma unidade Sidney que conecta tudo isso e dá a você uma tela sensível ao toque para controlá-la. Tudo bem. Infelizmente, isso acabou sendo um panfleto e não um manual. E eu olhei alguns dos outros manuais de outros modelos, e eles são todos completamente diferentes. Então sim, eu não tenho ideia para que serve a segunda entrada aqui. Eu estou supondo que seja apenas uma segunda entrada de qualquer maneira. Então você também pode conectar a entrada de áudio para que você possa ter um microfone na sala. Obviamente você quer ser capaz de narrar o que está fazendo enquanto faz. A saída de áudio, provavelmente para ondulação para um gravador de backup. Então você tem uma entrada remota para captura e gravação. Novamente, não tenho manual, então não posso ter certeza, mas imagino que isso signifique gravar um quadro estático e começar a gravar o vídeo. Então você poderia ter pequenos botões, ou provavelmente eu acho, pedais, muito provavelmente, para controlar essa coisa. E é basicamente isso. Essa coisa é basicamente exatamente o que parece ser. Quero dizer, vou abri-lo e mostrar algumas das peças internas. Elas são um pouco exóticas, mas são basicamente o que você esperaria. O mais legal é que eles o construíram nesse formato específico. E isso me faz pensar se eu poderia transformá-lo em algo um pouco mais útil, porque, bem, obviamente, dada a idade aparente da coisa, não será muito fantástico para capturar vídeos de dispositivos modernos, mas é um ótimo chassi para a aplicação. Certo? Especialmente com a tela sensível ao toque na frente. Então, eu gosto da ideia de convertê-lo em algo que eu possa usar na minha bancada aqui para esses vídeos. Mas bem, há problemas com isso que abordaremos quando eu abrir. Por enquanto, vamos ligá-lo porque ele realmente funciona. Ah, uma coisa rápida antes de ir. Na verdade, dizia IA. Então acredito que com a adição de um adaptador simples, isso deve ser capaz de capturar HD VGA também. E possivelmente como vídeos RGB de resolução mais baixa, como sincronização composta. Esse é frequentemente um recurso que é silenciosamente incorporado nesse tipo de coisa. Estou meio curioso sobre isso, mas acho que não tenho nada para testar no momento. Claro, o que é sempre legal sobre dispositivos touchscreen é que não precisamos de teclado ou mouse. Faremos isso mais tarde. Ah, pensei que fosse um pouco de poeira. Mas na verdade é um pequeno arranhão na tela. Que pena. De qualquer forma, sendo a era ATX, ele tem um interruptor de energia suave. Ah, isso é incrivelmente alto. Bem, vamos ter que aturar isso. Agora, tenho preocupações. Então, não há imagem. E isso aconteceu comigo quando testei antes. E basicamente eu só o abri e mexi em algumas coisas e consegui fazê-lo funcionar. Ah, ok. Ele só queria ser reiniciado. Não sei porquê, mas parece que quando você o liga após um desligamento a frio, ele tem uma tendência a não inicializar na primeira tentativa. Cara, essa tela começa bem escura. Isso é da era CC Fellow. Então vamos ter dificuldade para ver uma imagem. Não é de surpreender que tenhamos XP incorporado aqui. Você pode dizer que é XP incorporado porque ele carregou tão rápido com um aviso de spoiler, um disco rígido girando. Certo, vamos. Todas essas máquinas incorporadas é uma conclusão absolutamente esquecida, que na inicialização você verá uma pequena janela de console por um momento. Então, aplicativo verificado, a propósito, comparado a muitos outros pequenos caras com software estilo quiosque neles. A Stryker fez um trabalho magnífico ao integrar isso. Na maioria das vezes você consegue ver algumas arestas, mas aqui ele simplesmente inicia no software e é muito rápido. Você realmente não consegue dizer que é uma máquina baseada em Windows. Exceto que havia aquele console novamente por apenas um momento. Oh, isso é interessante. Quando eu o inicializei antes, ele disse que as imagens ou vídeos não foram salvos. Mas bem, eu salvei. Coloquei um pendrive lá. Pedi para salvar imagens, mas ele não salvou nada. E agora está dizendo que eles não foram salvos. Gostaria de saber se ele diz isso sempre que você o liga. Mas não clica em fechar tarefa antes de desligá-lo. Aposto que é isso. Ele provavelmente não verifica se havia alguma imagem ou vídeo.
De qualquer forma, vamos apertar não. A propósito, eu adoro essa interface, como se eles realmente tivessem feito um bom trabalho. Eles fizeram uma versão desabilitada de cada ícone, que tem o efeito visual clássico do Windows desabilitado de ter apenas o pequeno ícone chanfrado em relevo. E aqui está. E honestamente parece fantástico. Então, como você esperaria de um dispositivo como esse, ele começa como se estivesse pronto para uso. Então, estamos aqui e começamos a inserir informações sobre nosso paciente. Onde está o turno? Desculpe, de repente percebi que não existe tecla Shift. Talvez ele não use letras minúsculas. Aposto que é exatamente isso. Isso diminui a complexidade de inserir informações, o que diminui a probabilidade de estragar tudo. Ele nasceu há 124 anos. Isso parece provável. Oh, que fofo. Dá você um pequeno calendário? É meio difícil de ler. Gostaria que esses números fossem brancos. É de 2004. O que você esperava? Temos uma lista de cirurgiões? Ah, temos. E vou desfocar isso porque acabei de perceber que isso não foi apagado. Eu pensei que isso tinha, tipo, uma cópia de estoque do software, mas não. Nossa, podemos simplesmente excluir os cirurgiões daqui. Não há proteção. Oh, isso não parece bom. Hein? Você pensaria que teria que entrar em algum tipo de modo de manutenção para fazer isso, mas ele está apenas me deixando fazer. Curioso. Bem, nesse caso, posso simplesmente adicionar um cirurgião? Eu serei seu médico hoje. Tudo bem. Qual procedimento estamos fazendo? Ok, bem. Isso nos dá uma ideia de onde isso estava sendo usado. Então, artroscopia, tornozelo direito, tornozelo esquerdo. Cistoscopia. Cistoscopia. Desculpe. Por que eu disse isso assim? Artroscopia. Provavelmente está certo. Cistoscopia, esteroscopia, punho esquerdo, gânglio. Você sabe, foi isso que impediu o Dr. Brashear de ser orador da turma. Certo? Então esse é o nosso paciente. E uma coisa que notei aqui é que não há, tipo, um botão para salvar informações do paciente. Você só precisa, parece, salvar tudo de uma vez. E parece que você só pode salvar externamente. Essa coisa tem, tipo, eu acho um disco rígido de 80 GB, mas não salva nada localmente. Você tem que gravar no disco, no USB ou em um servidor de rede. Acho que há argumentos para isso, no entanto. Ainda parece estranho. Agora vamos ver se o disco será ejetado. Não. Então eu tive problemas com isso antes e tentei ajudar a ejetar o drive. E acabei meio que arrancando essa moldura aqui, infelizmente. Mas assim que fiz isso, o disco ejetou. Então eu estava pensando se isso estava realmente impedindo o disco de ejetar. Ah, lá vamos nós. Sim, eu arranquei as abas dele, embora eu suspeite que não foi minha culpa. Acho que talvez alguém que veio antes de mim tenha feito isso. Eu definitivamente podia ouvir aquela unidade lutando. Então, vamos ver se podemos dar alguma ajuda aqui. Lá vamos nós. Sim, então é um gravador de CD completamente comum. Talvez um gravador de DVD. Eu não verifiquei. Eles apenas colocaram esta pequena moldura aqui para fazer com que pareça melhor. Então vamos voltar ao nosso projeto. Ah, certo. Então, vamos apertar o botão Home aqui. Mas é claro, eu adoro isso sobre PCs industriais. Isso acontece o tempo todo. Eles roubaram este ícone do Windows. Não é realmente roubo, mas esse não é o ponto. Tipo, eles fizeram ícones personalizados para todo o resto, mas eles tinham um ícone Home na pasta do Windows. Então, tipo, vamos pegar isso. De qualquer forma, o que estamos aqui é para capturar. Então vamos ver se conseguimos capturar. Nenhuma entrada composta? Ah, e você sabe o que diz composto 2. Então eu acho que há apenas duas entradas independentes. Acabei de notar que há um recurso de impressão automática. Então a Striker vendeu uma impressora para usar com esse sistema. Eu não pesquisei. Mas dólares para donuts é uma impressora de sublimação de tinta, porque era uma maneira rápida de obter impressões coloridas de alta qualidade que já estavam seladas. Elas não são resistentes à cor. Então se você derramar vários solventes ou água nelas, elas não vão escorrer, como você faria com uma impressão jato de tinta. Então sim. Aposto que agora mesmo há uma imagem de uma impressora de sublimação de tinta na tela sobre essa coisa. Mas de qualquer forma, vamos obter um sinal de vídeo para essa coisa. Claro, por que não? Opa! Ah, eu apertei o botão de energia enquanto a girava, então ela desligou. Espero poder recarregar minha sessão anterior. Ok, bom. Ela recarregou minha sessão. No entanto, enquanto eu esperava que isso reiniciasse, decidi conectar o EZGA. E eu confirmei que sim, não há saída de vídeo. É só a tela sensível ao toque em si, o que é meio ruim, certo? Se não houver como gravar o que está acontecendo na IU enquanto ela está em execução. Isso é meio chato, na verdade. De qualquer forma, devemos ter uma entrada de vídeo agora. Ok. Composto para... Ok. E onde está a imagem? Devemos ter uma imagem neste momento. Ou ele não exibe uma até você apertar o botão de gravar. Vamos ver. Ah, lá vamos nós. Ah, acho que tocar naquele botão realmente tira foto. Certo, eu acho.
O que essa sensação faz? Podemos rotulá-la? Não parece ser assim. Vamos para o modo de vídeo. Vamos ver se isso nos dá uma visualização ao vivo. Não, acho que não. Bem, se apertarmos o botão da câmera neste modo... Ah, ok, ele só tira outra foto. Então isso sempre tira uma foto. E quanto a isso... Ok, isso nos mostra como a galeria. Só por um momento. Só por 1 ou 2 segundos. Então se estivermos no modo estático e apertarmos o botão de gravar, o que acontece? Bem, ok, ele diz que está gravando. Então talvez essa coisa nunca lhe dê uma visualização ao vivo. Acho que isso provavelmente reduziria o estresse na CPU e em outros recursos. O que acontece? Clicamos em reproduzir. Sim, com certeza, estava gravando. Desculpe, está tão escuro. Estou fazendo o meu melhor. Então, acho que as saídas de pré-visualização são realmente essenciais porque sem elas, parece que não há como ver o que você está capturando. Eu posso compreender isso, mas não posso dizer que concordo com isso. Certo. Não há ondulação nessa entrada, então teremos que mudar para uma composta. Ok. Não estou conseguindo uma imagem disso. Então acho que tenho que entrar e mudar qual entrada estamos usando. Não, diz status sem sinal. Gostaria de saber o que está acontecendo aqui. Certo, isso é estranho. Então agora estamos obtendo a saída da câmera no composto 1, embora eu esteja conectado à mesma porta que era o composto 2 antes. E a saída de ondulação da composta 1 está funcionando bem. Vou aceitar. Então, nesta interface, podemos ver uma prévia ao vivo do que essa coisa está capturando, o que é bom, porque acho que precisamos aumentar um pouco o brilho. Parecia bem escuro antes. Vamos um pouco mais forte. Vamos aumentar o brilho para 50. Aí está. Parece bom. Mas o que notei é que quando agito isso são 60 FPS ali, mas são apenas 30 aqui. E há uma oscilação decente. Posso ver alguns problemas de V-Sync. Então, meu palpite é que eles não estão usando a sobreposição acelerada por hardware para visualizar isso, o que é realmente muito lamentável. Parece que esta máquina deve suportar isso aqui. Eles devem estar apenas capturando a imagem e gravando-a em software. O que bem, você pode fazer, mas você obtém uma taxa de quadros menor e isso coloca mais carga na CPU. Então eu realmente não vejo uma razão para fazer dessa forma. Isso é estranho. E provavelmente é também por isso que essa coisa não pode mostrar uma prévia enquanto você está na interface de gravação normal. Essa não parece ser a melhor decisão da parte da Striker. Mas o que eu sei, a propósito, enquanto estamos aqui, vamos fazer um rápido tour pelo painel de controle. Então, obviamente, você pode ajustar todas as suas coisas analógicas aqui. Existem entradas digitais, embora eu não saiba como acessá-las ainda. E vamos salvar como padrões, eu acho. O que o Hide Advance faz? Certo, sim, isso apenas limita a qual entrada você está usando. E o que isso faz? Isso é girar? Virar tela a um lado quádruplo? Não sei o que isso significa. E configuração da câmera, 1088 ou 988, esses são modelos de câmera endoscópica Striker, e não tenho ideia da diferença entre eles. Além disso, acho que vai funcionar, amigo? Vai funcionar com Ticam? Uau, demorou muito para mudar. Sim, leva de 20 a 30 segundos para alternar de NTS para PAL e vice-versa. O que eu poderia estar fazendo todo esse tempo? Onde está minha entrada de vídeo? Senhor? Parece que confundi. O quê? O que é? Você viu? Dizia composto antes, certo? Mas sabe de uma coisa, isso também estava acinzentado há 1 ou 2 minutos. Então a IO estava realmente travada. Não estava nos mostrando a entrada atual. Então, o que mais temos aqui? Também temos os vídeos 1 e 2. E aqui estão nossas opções para a entrada na porta DVI. Então, novamente, 1088 e 988 são os modelos de câmera. Você pode escolher capturar DVI ou SZA, embora eles estejam chamando pelo nome de resolução padrão. Então, SZA. Então, 1280 por 1024, 1024 por 768 ou 1024 novamente. Então, este software suporta apenas essas duas resoluções. Eu ficaria realmente surpreso se a placa de captura em si não pudesse fazer melhor. Mas você não gostaria de expor isso ao usuário final, porque eles poderiam escolher a resolução errada e destruir totalmente um registro médio. Então vamos mexer com isso mais tarde. Mas por enquanto vamos ver. Temos a interface da impressora. Obviamente presumo que isso funcionaria com qualquer impressora Windows. Provavelmente áudio. Podemos... ok. Você pode, na verdade, capturar áudio através do módulo Sydney. Então acredito que... Como eu disse antes, eles tinham esse sistema de controle central e acredito que ele realmente tinha um gravador de áudio como parte do sistema. Então, acho que isso permitiria que você realmente sorvesse o áudio do digitalizador Sydney. Isso é muito legal. E então o microfone será apenas o conector dedicado na parte traseira, o que é interessante. Isso faz você se perguntar se eles estão usando a placa de som on-board, porque a placa-mãe já tem um conector de microfone e um conector de alto-falante. Então, por que não usar isso?
Meu palpite é que eles estão realmente usando o gravador de áudio na placa de captura dedicada aqui. Aproximada. É aqui que dizemos em quais formatos queremos salvar. Então, obviamente, temos nossos formatos de imagem estática e de vídeo. Mas isso também confirma que a coisa grava DVDs. Você pode dizer para não ocupar muito espaço no seu USB com vídeos, porque naquela época, se isso fosse 2004, os drives USB de 2006 ainda eram bem pequenos. Acho que você pode criptografá-lo, hein? Gostaria de saber que tipo de criptografia ele usa. Provavelmente não é muito bom. O que temos para formatos de imagem? JPEG, JPEG 2000, TIFF, PNG, TGA, bitmap bruto. Ele tem tudo. Então, por padrão, ele grava MPEG 1. Ah, mas você pode fazer MPEG 2. Ah, ótimo. Um MPEG 4. Ah, e é isso. Apenas vários sabores de MPEG. Bem, definitivamente queremos MPEG 4, certo? Certo. Você sabe, agora que penso nisso? Talvez não queiramos, porque a taxa de bits que ele usa pode ser uma porcaria. Vou gravar alguns clipes de teste e veremos. Bem, então temos rede. Ah, acho que o servidor de rede que essa coisa usa seria apenas um servidor FTP. Então, nem sei se a Striker teria vendido a você um dispositivo personalizado para isso. Obviamente, obtivemos nossas informações de endereço IP. Rapaz, isso parece tedioso de preencher. Personalizar. Opa, mais uma vez, aqui está o nome do hospital. Vou em frente e desfoco isso. Mas é aqui que podemos especificar nossa lista de procedimentos possíveis. É aqui que podemos basicamente determinar em qual departamento essa coisa está. E eu acho... eu acho que são. Isso é para anotações predeterminadas. Você pode simplesmente conectar como libs loucos. Eu estou supondo que essa coisa de SNS, isso é... aqui vamos nós. Site de gerenciamento de software Striker. Vou em frente e assumo que este é um sistema de gerenciamento licenciado. Então a Striker teria vendido a você um pedaço de software que você instalaria em um servidor. Ou eles venderiam a você um servidor inteiro, cujo único trabalho era sentar lá e dizer a dispositivos como este o que eles têm permissão para fazer. E isso, você sabe, faz toda a diferença entre um dispositivo de $10.000 e um de $40.000. E então temos apenas a data e a hora e uma calibração de tela sensível ao toque, da qual vou ficar longe porque está funcionando muito bem do jeito que está. Certo, então vamos ao que interessa. Vamos querer gravar um vídeo aqui e ver se essa coisa é espetacular ou algo assim. Então deixe-me ajustar nossa câmera aqui. Tudo bem, vamos para o modo de vídeo. Vamos gravar. Certo, e como esperado, ainda não temos uma prévia aqui, mas vou apontar essa coisa para mim mesmo. Tudo bem, aí vamos nós. A propósito, isso é com a Sony VX-1000, sobre a qual provavelmente nunca farei um vídeo, porque não era um escatista em 1998 ou 2000. Mas cara, eu posso ver por que ela se tornou tão popular tão rápido. Esta é uma foto muito bonita, honestamente. Tipo, isso parece ótimo mesmo em composto. Aposto que o Video S e o Firewire parecem muito melhores. Certo, então esse foi o MPEG 4. Vamos voltar e mudar para MPEG 2. Acho que ficará melhor. Ah, isso é interessante. Acabei de ver a placa de captura, tipo, reinicializar. Tudo bem, aqui estamos gravando em MPEG 2. E o que provavelmente farei é pegar alguns quadros, tipo, do meu cabelo. Porque é isso que realmente fará a diferença, e mostrá-los lado a lado. Mas sério, eu provavelmente deveria voltar e gravar um MPEG 1 também. Se eu vou fazer isso, cara, eu deveria sempre ter essa câmera configurada com esse monitor na minha mesa. Isso parece fantástico. Isso acrescentaria muito aos meus vídeos de bancada, não é? Tudo bem, aqui vamos nós. Este é um MPEG. E cara, eu meio que estou me perguntando se isso vai ser legível, porque estou olhando para o monitor aqui e a miniatura parece muito escura. Então, espero que estejamos obtendo algo útil e eu não tenha que refilmar isso. Mas o MPEG 1 é difícil, limitado a 1,5 megabits, pelo que me lembro. Eu não acho que pode ir mais alto. E a 1,5 megabits? Ele luta para parecer decente, mesmo no melhor dos casos. E não acho que esse será o melhor caso. Então veremos o que teremos. Ele está codificando em uma máquina Pentium de classe 4. Então pode ser capaz de colocar mais matemática na codificação do que um dispositivo MPEG 1 original faria. Mas acho que isso vai parecer uma merda. E então, bem rápido, antes de terminarmos com isso, vamos mudar esse cara para PNG, certo? E então vamos apenas pegar algumas fotos. Oh, isso é fofo. Sempre que você tira uma foto, ele mostra as fotos recentes na saída composta. Então você não precisa olhar para o monitor para ver o que acabou de ser capturado. E o valor disso é que você tem um técnico, talvez olhando para essa coisa, mas eles não são a pessoa que determina se foi uma boa captura. Certo? O médico precisa olhar para a tela e dizer, ok, essa era a foto que eu queria. Então você precisa replicá-la na saída de definição padrão, porque é isso que eles estão olhando. Ou isso ou não há nenhum técnico, e eles estão apenas, você sabe, pisando em um pedal. Então isso faz todo sentido. Mas eu não esperava isso. Oh meu Deus, essa é uma foto muito ruim de mim. Puta merda, mal posso esperar para ver isso. Ok.
Bem, agora vamos fazer algo mais produtivo. Uma pergunta que estou morrendo de vontade de responder é se as portas Firewire nessa coisa eram realmente para conectar câmeras. Não encontrei nenhuma evidência de que a Striker vendeu câmeras Firewire. Mas é possível que essa coisa as detecte e as use. E acabei de me lembrar do fiasco de tentar fazer a captura Firewire funcionar da última vez que fiz isso em uma máquina XP embarcada. Então, realmente não espero que isso funcione. Ok, então nossa câmera deve estar no modo DB. Vamos para a configuração. Vamos ver se podemos escolher isso como uma entrada. Sim. Sim, sem chance. Vou dizer que isso provavelmente não vai acontecer. Então, vamos deixar esse cara de lado. Agora, o melhor lugar para obter uma saída DVI, que estará na faixa de resolução desta vez, é de um PC. E temos um bem aqui. Então vamos usar apenas isso. Curiosidade. Eu não tenho a mínima ideia do que há neste computador. Eu acho que é algum tipo de Linux, mas não tenho ideia se ele vai nos dar algum tipo de saída legível. Tudo bem. Vamos conectar esse garotão e ver se obtemos alguma coisa. Eu provavelmente deveria ter definido isso para DVI primeiro. Certo. O computador emitiu um bip. Ouvi um clique de relé nesta coisa. O computador emitiu um bip novamente. Ah, sem sinal. Certo? Deixe-me economizar seu tempo. Coloquei mais algumas horas nisso e nunca consegui fazer a entrada DZA funcionar. Não sei por quê. Parece possível para mim que, como isso chama explicitamente os dois modelos diferentes de câmera, eles estejam realmente esperando algum tipo de sinal distinto deles. Como se talvez eles estivessem usando um formato de cor diferente. Talvez eles estivessem emitindo, você sabe, ICBCR, enquanto esse cara está emitindo RGB. E eu não tenho como mudar isso. Mas, em todo caso, mudei para VGA e, bem, como você pode ver, agora está funcionando. No entanto, não parece muito bom. Você deve estar vendo a captura bruta agora. E sim, é tudo contraste baixo estourado. Tem listras, esse tipo de coisa. Então, claramente, alguma conversão analógica digital de baixa qualidade está acontecendo aqui. Eu já tentei mexer nos ajustes de imagem e nada parece fazer diferença. Parece uma porcaria. Estou meio que me perguntando se essa coisa simplesmente saiu da calibração. Na verdade, sabe de uma coisa? Agora que penso nisso. Há um botão de calibração automática aqui. O que acontece se eu apertar? Ah, bem, isso já parece um pouco melhor. Bem, isso fez uma pequena diferença. Ah, você sabe o que diz usar barras de cores para calibração automática? Talvez eu realmente precise de algumas barras NMTP para calibrar corretamente. Tudo bem, vamos tentar de novo. Uau, isso foi muito rápido. Isso demorou? Uau, isso realmente consertou. Bem, quero dizer, ainda temos algumas listras. Então ainda há alguns problemas acontecendo com o circuito analógico, ou meu cabeamento, ou quem sabe o quê. Mas obviamente isso é muito, muito melhor. Então sim, o valor de calibrar a coisa agora é aparentemente. Mas agora a verdadeira questão é, o que isso vai capturar? Porque o tipo de sinal ainda diz NEC. Me faz pensar que isso vai fazer isso apenas em uma definição padrão. Vamos começar com uma foto. Ah, e ainda faz a sobreposição na saída VGA. Então sim, ele definitivamente está interceptando o sinal e modificando-o, não apenas passando-o diretamente. A propósito, aqui está como essa foto se parece, e eu acho que será em definição padrão. Agora vamos gravar um vídeo. Ok, estamos gravando. Vou apenas arrastar esta janela um pouco. Ok, sim, temos um indicador de gravação na tela aqui também. Vamos entrar e configurar um protetor de tela. Se isso estiver gravando em algo melhor do que a profundidade padrão, então espero que fique bom. Se não estiver, então ficará absolutamente terrível. E tenho certeza de que sei qual vamos obter. E você sabe, em retrospecto, capturar vídeo de 1024 por 768 ou 1280, nesta era em taxa de quadros máxima, eu acho que teria sido um assassinato no hardware da máquina, seja dedicado ou baseado em software. Então, eu não sei o que está acontecendo com o DVI, porque ele é tão exigente, mas o VGA parece funcionar exatamente como seria de se esperar. Vou em frente e vou dizer que isso está bom para poder desligar essa porcaria, porque essa ventoinha está me matando. Ah, espera, eu sou um idiota. Eu ia sair do software e mostrar o resto do sistema operacional. Naturalmente, podemos simplesmente conectar um teclado normal na porta frontal aqui. Sabe, eu não verifiquei, mas vou presumir que eu poderia usar isso para digitar. Sim, lá vamos nós. Sim, então você não está limitado a usar o teclado na tela se você estava preocupado. De qualquer forma, embora seja difícil fazer breakup, breakout não é apenas apertar Ctrl Alt Delete. Aí está. Então eles definiram o software SDC como shell do Windows, o que significa que o Explorer não está realmente rodando agora. Mas se eu simplesmente entrar aqui e iniciá-lo, ele abrirá uma janela do navegador de arquivos e de lá podemos ir para a BAL. É assim que você descobre qual versão do Windows você tem o XP incorporado. Vamos ver. SP2. E parece que temos 512 megas de memória. Ou perto o suficiente, na verdade. Ele disse 515. Então eu me pergunto se ele realmente tem mais. E parte disso está sendo reservado para alguma coisa. Como é típico de um sistema embarcado, não há muita coisa aqui.
e ele também é dividido em várias partições diferentes. Isso pode ser porque eles estão usando o filtro de gravação aprimorado do Windows, que permite que você basicamente torne o sistema operacional e a unidade de aplicativo imutáveis, para que não haja nenhuma maneira de qualquer tipo de malfeitoria de software ou malware estragar o que está na unidade. Somente o disco de dados seria gravável. Ou pode ser que eles estejam apenas dividindo-os para que, se o sistema operacional for corrompido, você possa simplesmente refazer a imagem dessa partição. Se os aplicativos forem corrompidos, você pode simplesmente refazer a imagem deles, e assim por diante, sem ter que limpar e recarregar a máquina inteira. Ah, interessante. Tem algo aqui chamado NVIDIA TV. Não tenho ideia do que seja isso. Nunca ouvi falar do NVIDIA antes. De qualquer forma, não há muito mais acontecendo no painel de controle, apenas um driver de placa de som. É mais ou menos isso. Vamos falar rapidamente sobre serviços. Sim. Então acho que se o filtro de gravação do Windows estivesse em uso, então veríamos aparecer aqui, em um serviço chamado filtro de gravação aprimorado. Então acho que eles apenas dividiram a unidade em partições para conveniência ao refazer a imagem. De qualquer forma, quanto ao hardware do sistema real, essa coisa está executando um Celeron 2. Essa é uma classe IP4. Ah, e de novo, ele aparece com 504 MB de RAM. Devo ter feito as contas errado antes. Então são 512 menos alguns megas de memória de vídeo. Então temos apenas o disco rígido de 80 GB, apenas Intel On-Board básico. Gráficos de 82.845. Acho que mencionei isso, mas isso é, na verdade, um gravador de DVD. Esta tela aqui, se você estiver curioso, tem apenas 800 por 600, o que é uma droga. Meio que limita o que eu posso fazer com ela. Eu realmente esperava que fosse 1024 por 768. Mesmo isso é bem sufocado em um sistema operacional moderno. Mas sim, eu não sei se essa coisa tem um futuro construído em 10. Sem Ethernet, processador único, sem hyperthreading, ou algo assim. Eu acho que talvez fosse muito cedo para isso. Então temos apenas o áudio AC97 integrado. E é isso. Uma máquina muito básica, o que faz sentido, só faz realmente uma coisa. Parece fazer um trabalho decente. Imagino que você poderia executar qualquer sistema operacional que quiser aqui. E a maioria provavelmente funcionaria. Com exceção daquela placa de captura, que tenho certeza de que é bastante proprietária. Então vamos abrir isso e eu vou te mostrar. Anteriormente nesta série, eu mencionei que não tinha encontrado uma fonte para uma boa chave de fenda elétrica para usar nesse tipo de coisa. Agora tenho uma Matabo na Hitachi HPT. Esse cara... Aí está. DB3D. Basta procurar por chave de fenda Matabo na Amazon. Ou algo assim. Essa coisa é absolutamente fantástica. Vou te mostrar o porquê. Ela tem uma embreagem de potência muito baixa. Tipo... Você definitivamente poderia obter uma potência decente com ela. Sim, aí está. Mas quando você a coloca na posição mínima, basicamente... Ok, bem, eu já esmerilhei a cabeça desse cara girando a embreagem para cima, então isso meio que dá uma ideia de quão cafonas esses parafusos são. Mas qualquer coisa com uma cabeça decente, você não pode causar nenhum dano. Eu até usei isso em laptops e não consegui danificar nada, mesmo que fosse em plástico. Então sim, esses são super baratos. Acho que custam $50 na Amazon. Não é patrocinado nem nada. Acabei de encontrar algo com o qual estou satisfeito. Então sim, dê uma olhada de qualquer maneira. Com apenas 3 parafusos, esse cara abre e, sem surpresa, é um computador. É um pouco apertado aqui. Vamos ver se conseguimos tirar essa fonte de alimentação. Mesmo com a embreagem, eu nunca arriscaria usar uma chave de fenda elétrica nesses caras. Tudo bem, podemos abrir mais espaço agora? Ah, sim. Na verdade, isso funcionou muito bem. Agora, estou meio curioso. Esta fonte de alimentação afirma ser da ICP Electronics. Essa é a segunda piada da ICP que não estou fazendo um bom trabalho nesta série. Mas eu me perguntei. Imagino se eles realmente fizeram isso, ou se eles apenas compraram da prateleira e modificaram porque parece apenas uma fonte de alimentação ODN genérica, que eles enfiaram neste filtro. E eu estou supondo que é exatamente isso. Então, como se vê, este pino SD aqui é, na verdade, o aterramento do chassi subjacente, porque ele vai direto para a fonte de alimentação. Bem, isso é inconveniente, mas você pode basicamente ver o layout da coisa, então eu não acho que precisamos desmontá-lo mais. Aquele cara ali é uma placa-mãe completamente comum, pronta para uso. Tenho quase certeza de que é uma placa-mãe Intel para desktop. Sim, é uma F845 Jack. Ah, ok. Na verdade, é uma primeira tecnologia. Sabe, pelo verde, eu meio que presumi que seria uma placa-mãe Intel Desktop. Quando isso foi feito, imaginei que todo mundo tinha mudado para outras cores. Mesmo assim, pode muito bem ser uma placa de desktop Intel, porque essa coisa parece estar bem no meio. Nem sei se consigo uma data de lançamento para ela. Ok, bem, pelo menos a Web Retro diz que foi lançada em 2002. Então, um pouco antes do que eu pensava. De qualquer forma, porém, esse é um chipset Intel 845 que é bem no meio. Sim, esse é um Pentium 4 que você poderia ter.
Então não há nada de interessante sobre a placa-mãe em si. Estou mais intrigado com alguns aspectos do chassi. E claro, as placas. Há algumas coisas estranhas acontecendo com as placas. Então, é claro, temos um grande e desagradável fã aqui. É daí que vem todo aquele uivo. Acho que eu poderia ter desconectado isso. Mas e se a coisa superaquecesse? Além disso, o alto-falante aqui... Sinto que não me lembro da máquina ter feito nenhum som quando eu a deixei funcionando. Talvez eu a ligue novamente e veja se consigo reproduzir algum áudio nela. E insira um clipe aqui. Sim, funciona. E se eu não inserir o clipe, isso significa que não consegui fazê-lo funcionar. Também temos, por algum motivo, um pequeno ventilador aqui atrás. E eu não tenho certeza do que isso estaria fazendo. Eu acho que está ajudando a exaurir um pouco do ar, que está saindo da CPU aqui. Você tem a fonte de alimentação bem aqui. E está naquele nível, que é logo acima da CPU. Este ventilador está exaurindo ou absorvendo? Ainda não sou bom em lembrar em que direção o cubo está voltado para as ventoinhas de admissão. O adesivo deve estar voltado para dentro do gabinete. Ok, então esta ventoinha puxa para dentro. Então esta ventoinha sopra para baixo. Certo? Então, ok, eu acho que isso faz sentido. O ar frio entra aqui. É disparado para baixo através do processador. E então, provavelmente fica, bem, onde ele é exaurido. Agora que penso nisso, porque esse cara também parece estar configurado para puxar o ar para dentro. Ah, certo. Há furos em ambos os lados do gabinete, então ele apenas pressuriza o gabinete. E então ele simplesmente empurra para fora pelas laterais. Então, nada de emocionante aí. Aqui, no entanto, há algo um pouco mais interessante. Este é o botão de energia. E você pode ver que eles acabaram de conectar um botão de pressão comum, você sabe, de Radio Shack ao cabeçalho da placa-mãe. E quando você aperta isso, ele empurra aquilo. No entanto, estes são os fios para o LED de energia. Eles vão para o estoque do botão de pressão e são esmagados toda vez que você aperta o botão. Agora, não é uma questão de opinião. Eventualmente, esses fios vão falhar devido ao estresse repetido. Não há absolutamente nenhuma razão para ter feito dessa forma. Existem botões que têm luzes embutidas. Eles obviamente fizeram esse botão sob medida. Por que eles não teriam os fios saindo em outro lugar? Estou totalmente perplexo. É uma das decisões de design mais embaraçosas que já vi em qualquer coisa. Vamos lá, pessoal. Ok, a seguir, temos a situação de captura de vídeo. Então, os vários compostos S, vídeo e outros passam por esse cabo de fita aqui do painel traseiro. Eu vi isso em muitos dispositivos que eles terão, você sabe, conectores externos de altíssima qualidade. Como esses são alguns, você sabe, bem iniciais, em vez de compostos. E eles são, você sabe, muito firmemente montados no chassi. E você vai usar seu cabo coaxial de melhor qualidade para conectar isso. E então você vai apenas conectar o sinal analógico diretamente neste cabo de fita não blindado. Então, sim, ok, eu acho tanto faz. Quero dizer, pelo menos está dentro de uma caixa blindada. Mas muitas das coisas aqui geram sinais de alta frequência. Eles são captados por isso. E o áudio está passando por lá também. E vai apenas causar diafonia. Para o inferno com o vídeo. Então essa é uma má ideia. Tipo, eu sei de fato que essa é uma má ideia. Eu nem vou falar sobre meu próprio nível de habilidade e conhecimento aqui. Você não deveria fazer isso. Esta não é a maneira certa de fazer isso. Eu já vi isso ser feito em, tipo, equipamento de transmissão usando microcoaxial. E essa é definitivamente a maneira certa de fazer isso. Na verdade, eu já vi muitas placas de captura incorporadas que usavam microcoaxial. Então sim, não, isso. Isso é uma desculpa esfarrapada. Isso é uma droga. Por outro lado, eles se incomodaram em colar com cola quente, certo? Então não vai se soltar. Então pelo menos tem isso, o que é um problema para mim porque eu quero remover isso. Mas vamos ver se conseguimos simplesmente tirá-lo com o cardeal. Isso é adequado? Não, temos que tirar tudo isso. Minha chave inglesa... Acho que a placa inferior é realmente presa pelos mesmos parafusos que prendem a blindagem do suporte PCI. Sim, com certeza, eles basicamente usaram o suporte para a placa-filha de entrada de captura de vídeo como uma porca para essa coisa. Isso é muito engraçado. Isso é eficiente. Acho que não posso ficar bravo, certo? Então isso deve vir de graça agora. Ótimo. E agora podemos remover o cartão. Isso na verdade tem uma barra de reforço aqui atrás. Acabei de perceber isso. Como devo tirar isso? Acho que tenho que fazer isso de baixo. Certo. Acho que não.
Essas porcas são parafusadas em pinos que são pressionados na chapa de metal na parte inferior. Acho que isso é inconveniente. Oh, isso está lá. Oh, precisa de mais força. Bem, isso é desaconselhável. Aqui vamos nós. Tudo bem. Este cartão deve sair agora. Deve ficar perfeito. Pode ficar perfeito. Aí vamos nós. Oh, temos cabos espalhados por todo o lugar. Tudo bem, então onde eles vão? Temos 2 pinos aqui que vão para baixo. Eu estava pensando que poderia ir para o CD-ROM, mas não vai. Para onde essa coisa está indo? Para o painel frontal, por algum motivo. O que ele estaria fazendo lá em cima? Bem, isso é muito estranho. Não há nada no painel frontal que eu possa pensar que estaria conectado a isso. Existe um rótulo para esse cabeçalho? Não parece haver. O que diabos ele está fazendo? Ok. Acho que posso liberar esse painel frontal sem danificá-lo. Isso é realmente complicado de tirar. Aí vamos nós. Ok. Acho que tudo faz sentido agora. A pequena moldura de plástico ao redor da porta USB é translúcida. E eu pensei que era só para dar uma aparência. Eu pensei que era só uma questão de estilo, porque isso é dos anos 2000. Mas, na realidade, há um sensor infravermelho ali atrás, que acho que dobrei. Ah, não. Ele tem uma parte frontal meio bulbosa. Então eles tiveram que dobrá-lo para que coubesse. Mas isso é, na verdade, uma janela de infravermelho. Então essa coisa teria um controle remoto para disparar a gravação. E esses 2 pinos saindo de lá se conectam à placa de captura. E eles estão apenas usando isso como um GPIO para dizer a janela do software para começar a gravar. Pelo menos é isso que eu estou supondo que esteja acontecendo. Percebi que esses 2 inferiores são chamados de saída de áudio. E eu realmente não sei o que qualquer áudio estaria fazendo aqui. Eu não sei para que serve essa pequena placa na maior parte. Então, essa é obviamente a porta USB, certo? Você vê que ela tem os 4 pinos nas cores USB, padrão, verde, preto, vermelho e branco. Acho que era um padrão para USB 1 e 2. Então, isso é apenas um loop sobre a placa-mãe. Você pode ver os traços pulando direto para ela. Então é só isso. E então esse cara aqui parece ser o que está indo para a placa de captura. Então, estou supondo que isso é apenas obter um sinal amplificado desse cara. Mas o que há com o resto disso? O que qualquer uma dessas coisas faz? Há esses 2 plugs de pino que dizem saída de áudio. Há um chip lá que para todo mundo parece ser provavelmente um amplificador operacional. E então essa coisa está recebendo energia. Então isso parece ser uma placa amplificadora de áudio. Ah, você sabe o que eu imagino se isso não é nada mais do que o amplificador para isso. Aquele alto-falante que vimos na parte inferior do gabinete. E eles já estavam fabricando uma placa para colocar o sensor IR e o USB. Então eles disseram que se dane. Vamos em frente e colocar o amplificador de áudio lá também, porque também vamos colocá-lo. Sim, acho que sim. Porque esses 2 fios aqui estão saindo de outro desses pequenos cabos cinzas. E ele... Sim, cobras bem ali. E então acho que encontraremos outro desses cabos cinza. Sim, isso é. Ele vai bem ali no conector de áudio para o som integrado. Então é exatamente isso que está acontecendo. O áudio de nível de linha sai do chip de som ali, viaja todo o caminho até a frente, é amplificado e então volta para o alto-falante. Certo? Essa foi uma série de pequenos mistérios, mas acho que temos todos eles respondidos agora. Ah, exceto um. Há também um conector de 4 pinos aqui. Mas suspeito que já tenha a resposta para esse. Isso parece exatamente com o seu típico jumper de áudio analógico de CD-ROM. E isso seria conectado à sua placa de som. Mas acho que neste caso é porque esta placa aqui está lidando com captura de áudio. Sim, esta placa-filha aqui tem as entradas de vídeo e áudio. Então eles estão basicamente canalizando esse áudio pela placa para que ela possa capturá-lo e integrá-lo ao arquivo de vídeo que está gerando. Mas então sim, vem e pousa em um cabeçalho. Bem aqui, diretamente ao lado do chip AC97. Então sim, é assim que eles estão obtendo o áudio dessa coisa no sistema de som do PC, ao mesmo tempo em que conseguem capturá-lo no nível do hardware. Então vamos dar uma olhada nessa placa de captura em um momento. Mas primeiro, o motivo pelo qual eu queria entrar aqui era essa placa aqui. Essa coisa é uma maravilha. Essa coisa é um mistério. Não tenho ideia do que seja, mas tenho uma teoria sobre o que é. E é bem absurda, mas acho que faz sentido. E agora que estou tendo uma visão mais clara dele, estou ainda mais convencido de que descobri exatamente o que ele faz sem nem mesmo conseguir procurar os chips naquela maldita coisa. Então podemos desconectar isso com cuidado, ou ele é colado ou... Ah, lá vamos nós.
Este é o cabo LLDs que alimenta o display LCD na frente. A outra coisa que sai desse display é esse cara aqui. Isso vai pousar em um conector USB bem ali. Esse é a entrada da tela sensível ao toque. Então esse é seu sinal de vídeo. E esse é seu sinal da tela sensível ao toque. E o vídeo sai dessa placa bem aqui. Isso está colado? Ah, não. Ah, meu Deus. Uau. Esse é um slot AGP com um release. Cara, faz muito tempo que não vejo um desses. Todas as placas AGP em que trabalhei recentemente eram bem antigas e não tinham essa coisa. Então continuo esquecendo que ela existia. Uau! Tudo bem, agora essa é uma pequena placa misteriosa. Então, vou direto ao ponto aqui e te contar o que eu acho que essa coisa faz. Isso não é uma placa de vídeo. Ela está no slot AGP. Mas acho que é desnecessário dizer que isso não é uma placa de vídeo. Você se lembra que no Windows eu abri o gerenciador de dispositivos e mostrei todo o hardware da máquina. E ele disse que o dispositivo gráfico era um Intel 82845. Bem, o 82845 está sob este dissipador de calor aqui. Esse é um controlador gráfico integrado que faz parte do 845 Northbridge. Até onde sei, e até onde sei outras pessoas que perguntei, a Intel nunca disponibilizou isso em um formato independente. E além disso, isso não faria sentido algum, certo? O único ponto de um 845 é que ele é integrado à máquina. Isso obviamente não é um 845. Este é um Crontel CH7018 1TF. E o que isso está fazendo de dólares para donuts é sorver o buffer de quadros dos gráficos on-board e convertê-lo para AUDs. Aposto que é isso que isso está fazendo porque, e eu nem pesquisei isso, mas ainda tenho certeza de que estou certo. O AGP não exige que o sistema operacional tenha um driver carregado para que o dispositivo funcione. Então, porque ele é compatível com DMA, certo? Tenho quase certeza de que esse chip pode ficar ali no slot AGP e periodicamente dizer ao sistema: ok, me dê o conteúdo da memória neste endereço, e então converta para qualquer UVDs, você sabe, tripletos RGB ou o que for, e mande para fora da porta. E é isso. E é por isso que não vimos nenhum tipo de driver no sistema operacional para executar essa coisa. Porque eu não acho que o sistema operacional esteja ciente de que isso existe. Agora, há tantos números de peças nessa coisa que tenho certeza de que você vai procurar por um deles. Isso parece ser feito pela Contron, um nome que eu reconheço. Não sei o que eles fazem. É chamado AGP ADLVs TX. Vamos perguntar à internet. Tudo bem, aqui está nossa placa. Os ADLVDs são placas AGP projetadas para implementar a função de transmissor ALVDs de pixel único e duplo em placas-mãe baseadas em Intel 845. Uau! Via interface de exibição digital AGP. Ok, então eu estava certo, mas eu estava errado. Ele está fazendo exatamente o que eu disse que estava. No entanto, ele não está fazendo isso trapaceando. Está fazendo isso usando uma função real da placa-mãe. Então, procedi a fazer uma confusão absoluta dessa explicação. Então vamos tentar novamente. Alguns vídeos atrás, mencionei o conceito da placa SDO. Essas eram essas coisas parecidas com placas de vídeo PCA que você encontraria em computadores de 2006 a 2008. Geralmente OEMs, como Dell Optiplexes. E se você as colocasse em qualquer outra placa-mãe, elas não fariam nada. Acontece que isso é porque elas não são placas de vídeo. Quando você conecta uma dessas em um slot slot PCI e em uma placa-mãe compatível, o chipset detecta e alterna esse slot para o modo SDO. E nesse modo, tudo o que ele faz é tratar essa placa como uma saída extra para os gráficos integrados. Então a Dell enviaria a máquina apenas com FDA ou apenas DVI. E então, se você quisesse adicionar outra DVI, você pegaria uma dessas placas e a instalaria. E era extremamente barato, porque não era realmente uma placa gráfica. Bem, acontece que o S em SDVO, significando serial, é muito parecido com o S em SATA. Ou seja, está indicando que é a versão serializada de um formato paralelo anterior. Porque havia um DVI que usava a AGP para fazer exatamente a mesma coisa. Então a placa que eu estava mostrando a você se conecta ao slot AGP em uma placa-mãe Intel. E se ela tem um chipset 845, até onde eu sei, é a única que o suporta. Então a porta AGP realmente muda para o modo DEV e tudo o que ela faz é assumir a saída gráfica. Como eu acho que mencionei antes, a porta VGA embutida na placa-mãe não está realmente emitindo nada. Então eu acho que quando você conecta isso, ele assume, e eu acho que seria muito fácil descobrir. Vamos apenas tirar a maldita placa. Apenas ligue bem rápido e certifique-se de que a placa on-board não tenha iniciado. Oh, meu Deus. Não, está funcionando agora. Oh, você sabe o que estava acontecendo antes de simplesmente clicar? Lembra muito antes quando eu liguei essa coisa e não havia imagem na tela? Eu tive que desligar e ligar novamente.
Quando testei a VGA antes, eu apenas a trouxe do frio, então a máquina não postou realmente dessa vez. No entanto, como a liguei do estado quente, eu liguei essa coisa há alguns minutos. Ela postou com sucesso e vimos uma imagem na tela aqui por um momento. Agora, quando chegou ao Windows, ela desligou a saída externa. Mas é exatamente isso que você esperaria de uma placa de vídeo de cabeça dupla, certo? Já que ela tem os drivers instalados e tudo, eu provavelmente teria que ir nas configurações de vídeo para ligar o VGA novamente. Bem, ela não mostra vários monitores no próprio Windows. Ah, vamos dar uma olhada no painel de controle real da Intel. Ok, parece que isso reconhece, certo? Porque Notebook é uma abreviação para a saída AUX. Então, você pensaria que monitor seria o VGA. Vamos aplicar. Ah, sim, lá vamos nós. Se definirmos isso para clone de exibição dupla. Excelente. Então, parece que eles apenas o configuraram para o padrão LVDs e não se preocuparam em ligar o VGA. Mas eles poderiam ter ligado o VGA como eu acabei de fazer. E então você seria capaz de conectar um dispositivo de captura externo separado para gravar a interface do usuário da coisa durante um procedimento. Tipo, eu encontrei arquivos de vídeo em dispositivos de captura antigos, antes que era uma gravação da área de trabalho de um instrumento como este. Então há precedente para isso. Mas eu posso entender porque eles não teriam focado nessa necessidade. Mas você sabe, uma coisa infeliz é que eu não acho que seja possível executá-los como áreas de trabalho independentes. Como se eu pudesse ligar este ou aquele, ou posso cloná-los, mas não acho que seja possível estender o desktop para 2 monitores. É provavelmente por isso que o Windows mostra apenas um monitor aqui, porque não é possível executá-lo no modo de 2 monitores. Não me lembro se já havia alguma placa-mãe 845 que pudesse fazer dual head, então talvez isso não tenha sido introduzido aos gráficos Intel HD. Isso não me surpreenderia. De qualquer forma, tem isso. Vamos voltar à desmontagem. Certo, vamos dar uma olhada na placa de captura. Vou ser honesto. Não espero aprender muito com esse exercício, porque serão apenas algumas partes de Jujuba, e então, um FPGA. Vai ter um FPGA aqui? Alguém acha que não vai ter um FPGA aqui? Façam suas apostas, pessoal. Uau! O que você é? Siemens Infineon sabe C. 517. A linha. Tudo bem, vamos dar uma olhada. Oh, ei, você poderia dar uma olhada nisso? É um par de FPGA Spartan da Xilinx. E mais um, e mais um. Você acha que vai ter mais aqui embaixo? Você acha que tem outro aqui embaixo? Alerta de spoiler. Sim. Ah, agora você sabe que está olhando para coisas ou industriais, quando você tem fios de bode presos na parte de trás do cardeal, porque eles não estavam fazendo a coisa em uma quantidade grande, o suficiente para valer a pena jogar fora uma tiragem inteira e refazê-la. Mas veja que bom trabalho eles fizeram. Rapaz, esse é um trabalho de bode realmente muito bonito, como se eles tivessem feito toda a geometria Manhattan com ele, e como esses toques colocados com muita precisão. Isso é cola quente? Acho que pode não ser cola quente. Acho que pode ser algo um pouco mais profissional. Este aqui embaixo não recebeu cola, mas não corre tanto risco quanto estes. Ah, e naturalmente temos 4 chips de memória aqui atrás que serão sua memória RAM de vídeo para quadros capturados. Sabe de uma coisa? Sou tão ruim em fazer contas sobre o tamanho deles que provavelmente nem deveria tentar. Aqui estão os números das peças. Eu vou colocar. O que eu acho é o tamanho delas. E então as pessoas nos comentários podem me corrigir. Ah, e parece que temos mais 2 provavelmente do mesmo chip. Esses chips de RAM, aqui e aqui. Eu não sei o que tem embaixo desse dissipador de calor. Como meu instinto diz, outro FPGA. Mas o que meu instinto sabe? A julgar pelo número da peça, eu diria que este é provavelmente um codificador dedicado, porque ISK8, esse é o nome da placa. Você deve ter notado que no gerenciador de dispositivos do Windows, o SK8 apareceu em dispositivos de som e vídeo. Esse é o número da peça para tudo isso. Então eu estou supondo que este seja outro FPGA ou algum chip codificador dedicado. Embora o fato de ele fazer MPEG 1, 2 e 4, eu não sei se já vi algo que fizesse tudo isso de uma vez. Então, eu estou meio que pensando em personalizado. Eu acho que posso tirar isso sem destruí-lo? Não há nada para alavancar com segurança. Sim, o Flathead vai entrar lá e vai destruir a portadora do chip. Vamos tentar. Ah, não, eu vou de bola. É isso que vai acontecer. Essa coisa provavelmente é a de lá. Vou arrancá-la direto da placa se fizer isso. Então, nunca vamos descobrir o que tem lá embaixo. Não se preocupe. Não significaria nada de qualquer maneira. Só seria um número de peça proprietário. Então, sim, eu não sei nada sobre FPGA. Então não posso dizer o quão bons eles são. Mas há alguns deles, dada sua posição. Esse cara está falando com o barramento PCI.
Esse cara é a cola entre o resto dessa coisa e a placa codificadora. Você pode ver como um monte de traços entra desse lado e um monte de traços sai daquele lado. Certo? Então isso é óbvio o suficiente. Esses caras estão se conectando a esse cabeçalho aqui. Então eu estou supondo que ambos estão lidando com metade do que quer que isso faça. Estou meio que me perguntando agora qual é o papel desse cara. Parece que eu saberia muito mais. Bem, aparentemente isso faz coisas diversas. Tudo bem, vamos ver se esse chip dá em alguma coisa. Não estou esperançoso. Oh, intrigante. Na verdade, isso é apenas um microcontrolador. Não dá para dizer o que isso está fazendo. E então, é claro, os dispositivos analógicos aqui, isso vai ser direto. Esse vai ser apenas o conversor analógico digital A9887A. Ah, que delícia. Isso executa toda a operação. Esta é uma interface dupla. Oh, para a tela plana, na verdade. Oh, isso é fofo. Você vê este chip aqui? Este é, na verdade, o coração de um monitor LCD. Então você colocaria isso em um PCB. E seu DVI e seu SDA vão para ele. E então ele gera um formato RGB genérico. E então você apenas o coloca em um segundo chip, que pega esse formato e o converte em EUV de qualquer formato que alimente seu painel. E pronto assim, você se preparou para ir para o monitor LCD. Bem, essa empresa, Striker, porque isso parece ser realmente uma placa personalizada. Parece que a Striker realmente fez isso internamente para este produto. Eles perceberam, eu acho, que isso é uma placa de captura, certo? Se o que estamos lidando é de VI e VIA, então qual é o sentido de obter, tipo, um conversor analógico digital genérico? Vamos apenas usar algo que já foi projetado para transformar isso em um formato digital padrão. Então, basicamente, eles apenas deixaram esse cara lidar com a entrada. Seja qual for a resolução que ele obtém, seja qual for o formato, seja VI, VGA. Seja o que for, ele converte em um bitstream padrão, 422, que é simplesmente enviado para a placa codificadora. Isso provavelmente o transforma em NPG 1, 2 ou 4. Isso é muito inteligente. Se eu entendi corretamente, eles estão essencialmente usando os chips C-Links como cola entre essas várias partes. Ah, e há apenas alguns relés aqui, sobre os quais estou um pouco curioso porque... Bem, vamos ver. Então você não precisaria deles para selecionar entradas, porque o dispositivo aqui é destinado a selecionar entre DVI e VES. Certo? Não parece haver nada aqui sobre a necessidade de alternar o sinal externamente. E há algumas coisas no diagrama de blocos aqui sobre ter um MUX integral. Então sim, eu suspeito fortemente que essa coisa pode selecionar DVI e VDA por si só. O que estou pensando é se esses relés são realmente configurados para fazer passagem de nível de hardware. Então, se você desligar a máquina, esses relés caem e apenas causam um curto nos sinais críticos entre as duas portas, de modo que, se a máquina estiver morta, você não perca sua imagem na tela anterior, porque isso seria péssimo. Certo? Se o sinal estiver chegando aqui e estiver sendo ajustado pela placa de captura, e então essa coisa queima um fusível. Ok, claro, é péssimo que você não esteja recebendo a gravação, mas o mais importante é que o médico não pode ver o que está fazendo agora. Ok. Então eu estou pensando que é para isso que eles servem. Esses são provavelmente como 2 a 6 puxões cada. Então, provavelmente é por isso que há um número ímpar deles aqui. Inicialmente pensei que fosse RGB e HV, mas isso só seria aplicável ao VGA. Mas se cada um deles tiver um número de polos, então provavelmente poderia realmente alternar todos os sinais DVI entre eles de uma só vez. Da mesma forma, esses relés aqui provavelmente selecionam entre entradas compostas 1 ou 2. Por quê? Assim, agora que penso nisso, não sei o que está fazendo a decodificação composta aqui. Ah, provavelmente é aquele cara ali. Sim, SA7128, que é um Philips, codifica dados de vídeo CB-Core digitais para um sinal NS-PAL ou TIAN, CV-Base. Ah, desculpe, na verdade é para a saída. Ah, ok. Eles têm um par de dispositivos aqui, porque lembre-se de que para o sinal composto, eles injetam dados de sobreposição extras nele que dizem. Tipo, se está gravando ou exibe as fotos que você já tirou sempre que você tira um instantâneo. Então eles têm que realmente recodificar os dados. Ah, esse cara aqui é diferente. Este é um SA7113 que provavelmente está fazendo a decodificação. Sim, aqui vamos nós. Processador de entrada de vídeo de 9 bits. Então, basicamente, este chip pega a entrada de vídeo do compositor, converte para um formato digital. O software faz o que for preciso com ele. E então, grava as informações do OZD de volta na imagem e as envia para esse chip, que as cospe de volta pela ondulação. Então, isso não é de fato fazer um corte rígido. Quando você está conectando seu monitor de vídeo a isso, você não está realmente vendo o mesmo sinal exato que saiu da câmera. Então, de fato, para que isso seja de baixa latência, eles estão fazendo essa sobreposição no hardware, o que não me surpreenderia. Um dos Xilinx definitivamente poderia estar fazendo isso. Ou eles apenas fizeram o software ser muito responsivo. Acho que a única questão restante sobre isso seria como eles estão fazendo a conversão de áudio.
Por que eu não vejo um chip para isso de improviso? Estou curioso sobre a imagem de silício aqui embaixo. Na verdade, há 2 chips aqui embaixo. Vamos ver. A de V7123. Eu me pergunto se esse é o áudio. Não, na verdade, é um vídeo de alta velocidade triplo de 10 bits da Ah, ok. Então eles provavelmente estão usando isso para transmogrificar o sinal EZGA também. Ah, eu deveria ter tentado passar um sinal VGA por essa coisa. Talvez eu injete um clipe disso aqui se eu conseguir fazer funcionar. Com o VGA funciona exatamente como esperado. Se eu desligar a máquina, você deve ver aqui em um momento que a imagem desaparece e então reaparece um momento depois. E você pode realmente ouvir os relés cair. Então funciona exatamente como eu esperava. Mas parece que está afetando apenas os pinos VA. Porque quando passei o DVI por essa coisa, o sinal não passou nem com a energia desligada nem ligada. E embora isso não aceite o sinal de DVI, se ele estiver sendo passado pelos relés, então não importa o que essa coisa espera, certo? Seria apenas o fechamento de contatos e meu monitor ainda deveria ser capaz de captar a imagem, mesmo que o PC não consiga. Mas não conseguiu. Então não acho que eles tenham cortado para DVI. Então, quanto à imagem de silício, isso é um pouco. 164. Odeio esse número de peça. Esse é um transceptor de link de painel de imagem de silício. Ah, ok. E provavelmente é isso que está sendo usado para gerar a ondulação através do sinal DVI. Então, sim, eu acho que isso realmente está tocando em todos esses sinais. Inicialmente, eu tinha assumido que o DVI, ou SDA, poderiam passar sem alterações. Mas agora estou supondo que a sobreposição, o OSD, provavelmente é aplicado a todos eles, o que faz sentido. Quero dizer, por que você só iria querer fazer isso com um composto se você estava se incomodando em oferecer isso? Esta opção? Ah, e então esses chips aqui acabaram sendo atenuadores de áudio. Este é o conector que faz um loop para a placa-mãe. E parece que eles provavelmente estão conectados a ele. Acho que quando especulei que isto era usado para capturar áudio e vídeo, agora estou pensando que isso está errado. Acho que ele apenas pega o áudio, envia por esses atenuadores, e depois para a placa-mãe, e deixa o cardinal de som on-board fazer a captura de áudio. Porque esses caras aqui são usados para diminuir digitalmente o volume de um sinal. Então você passa o microfone por eles. E então o software pode diminuir o volume para nada. Agora, você pode se perguntar por que não fazer isso apenas pelo mixer de volume do Windows. E eu também me pergunto isso. Não tenho certeza do porquê eles precisariam. Sim. Acho que tem que ser isso. Por que não vejo uma interface de áudio aqui em lugar nenhum? Não, mais uma vez, estou incorreto. Este é um codec de áudio analógico digital e conversão digital para analógico Crystal 6C 4221, aqui na parte inferior. Sim, ele só acontece de estar na mesma vizinhança daquele conector. Então posso imaginar que eles estão realmente se conectando a isso por meio de algum versus. Então, provavelmente está apenas ondulando o áudio bruto direto pela placa-mãe aqui. E então ajustando o volume com esses caras, para o benefício deste chip. Ah, e aí, você poderia dar uma olhada nisso? Mais um X-Links para garantir. Um dispositivo de 5 FPGA. São 4. E então um bônus caso você fique com fome depois. Então, isso foi levemente interessante. Essa é a melhor maneira que eu poderia colocar. Quer dizer, é um chassi legal. É um dispositivo bem feito. Sabe, isso tudo é bem desleixado. Tirando o botão de energia bobo, eu geralmente aprovo todas as decisões que a Striker tomou aqui. Eu acho incrível que eles tenham feito o que parece ser uma placa de captura de vídeo personalizada. Acho que nunca vi isso ser feito antes, a não ser por uma nova tecnologia para os vários toasters e tricasters de vídeo. É meio uma pena, porque eu não acho que vou conseguir usar isso em mais nada. Então provavelmente essa coisa vai ter que ficar exatamente como está para ser útil. E eu digo que isso é uma chatice, só porque como um chassi. Essa coisa é interessante. Você sabe, isso faz você pensar em coisas que você poderia fazer com isso, porque tem isso. Essa bela tela sensível ao toque aqui, era bem claro. E o painel sensível ao toque em si, funciona de forma bastante confiável. O problema é que tem 800 por 600, certo? O que é apenas. Não é resolução suficiente para muitas coisas que eu gostaria de fazer. Se eu pudesse, colocaria isso acima da minha bancada de trabalho aqui. Porque tem um PC full tower lá em cima com uma placa de vídeo GeForce moderna que captura o vídeo sempre que estou gravando de SDA ou qualquer outra coisa. E é uma fera enorme com um monitor separado e tudo mais. E ele só faz uma tarefa. Então eu adoraria se eu pudesse colocar, você sabe, uma placa moderna aqui, tipo um quadro de alguns anos atrás e rodar o Windows 10 nele e OBS. Mas eu acho que fazer isso 800 por 600 seria muito apertado e desagradável. E além disso, eu estou meio limitado por isso. Essa situação deve-o porque... Bem, eu nunca vi esse conector ao V10 antes. Então acho que não vou conseguir outra placa que tenha isso. E essa é a única maneira de falar com esse painel. Embora eu provavelmente pudesse colocar essa placa em qualquer placa que tenha um chipset 845, isso só vai ser placas da era AGP.
Nenhuma delas é nova o suficiente para que eu pudesse fazer. Você sabe, captura de 1080p superior, né? Eu acho que não. Estou meio preso a esta máquina do jeito que está. Acho que não serei capaz de fazer nada útil com ela. Sabe, pelos padrões modernos. Mas como eu disse, a coisa toda meio que grita útil. Sabe, tem que haver algo que eu possa fazer com ela. Como, por exemplo, porque ele usa hardware genérico da Intel. Tenho certeza de que poderia rodar qualquer Linux nisso, certo? Porque o chipset 845 é bem suportado. E se eu entendi essa coisa corretamente, como eu disse, ela não precisa de nenhum drive. Então, se eu rodar Linux nisso, ele deve aparecer no LCD, certo? Quer dizer, nós vimos um breve flash do BIOS quando essa coisa estava iniciando, então claramente ela não requer nenhum suporte especial. E Linuxes modernos rodam em algum hardware bem antigo razoavelmente bem. Então eu sinto que eu poderia usar isso para calçar alguma funcionalidade nessa coisa. Não consegui pensar em nada hoje e não quero prolongar isso, sabe? Com um monte de coisas, como se ficar brincando não adiantasse nada. Então, talvez haja um vídeo de acompanhamento sobre essa coisa algum dia, se eu descobrir algo realmente legal para fazer com ela. De qualquer forma, tudo que tenho a dizer sobre isso. Então, só quero agradecer a todos por assistirem. Essa foi uma divertida e rápida de fazer. Se você gostou, considere se inscrever no meu canal. Eu tento fazer coisas assim sempre que posso. A série do Rapazinho vai continuar basicamente pela eternidade, eu acho. Embora eu vá misturar outras coisas com muito mais frequência conforme formos avançando e o clima ficar um pouco mais tolerável. Então lembre-se de ativar as notificações se quiser saber quando eu postar coisas novas. Mas se você realmente gosta disso e quer me ajudar, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Este é meu trabalho em tempo integral. Então essa é a única razão pela qual eu posso comprar coisas assim quando recebo mensagens de pessoas dizendo: "Ei, cara, olha essa coisa louca que eu encontrei." Mas claro, elas também são a única razão pela qual tenho tempo para sentar e olhar para coisas como esta. Então sou incrivelmente grato a todos os meus patrocinadores por tornarem isso possível. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistirem.